viva, boa noite a todos, estimados internautas, nossos amados e queridos internautas do programa Mais Saúde. Estamos mais uma vez, hoje traremos um tema de atualidade, um tema que vem sido motivo de bastante debate, e quero dizer a todos vocês que o tema de hoje é muito importante e pertinente. E para juntos discutirmos esta questão, o tema em causa, que é justamente as vacinas, traremos aqui uma abordagem geral, que desde o processo de produção das vacinas, e juntos iremos encontrar uma forma de responder muitas inquietações que têm sido apresentadas na sociedade face às vacinas, e, se possível, desmistificar muita coisa em torno da vacina. E para fazermos isso, nós juntamos está conosco nos estúdios o Dr. Osvaldo Ilameia, ele que é doutorado em epidemiologia molecular e pesquisador de área de doenças emergentes e reemergentes. Bom, eu penso que o Dr. Osvaldo tem, sim, uma autoridade profissional para nos ajudar a esclarecer muita coisa em torno das vacinas. Boa noite, Dr. Osvaldo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo, quero saudar os nossos telespectadores, ou seja, os nossos internautas, para que assim possamos avançar com aquilo que é o tema desta noite. Boa noite, caros internautas, boa noite, Fáuzio. Obrigado pelo convite para falar um pouco sobre aquilo que é as vacinas e compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho. Muito obrigado. E neste momento é aquele momento dos nossos, que nós fazemos o convite, o tradicional like, a partilha, os comentários também possam deixar nos nossos comentários e partilharem aquilo que tem sido as vossas experiências, os vossos conhecimentos em torno da vacina, aquilo que tem sido também vossas inquietações e dúvidas em torno da vacina, e nós, ao longo do programa, faremos o possível de assim o esclarecer na nossa página. E a todos que estão nos acompanhar pelo Facebook ou então pelo YouTube, queiram assim partilhar com mais amigos, para que juntos possamos enriquecer o nosso saber em torno disso e melhorar a qualidade de vida. Vamos diretamente àquilo que é a questão de debate hoje: vacina. Dr. Osvaldo, qual seria o conceito, então, das vacinas? O que são vacinas? Para começar para o começo da conversa. Bom, vacinas são preparações biológicas capazes de provocar ao nosso organismo ou estimular ao nosso organismo uma resposta imune. Essas preparações biológicas têm na sua composição uma partícula imunogênica, que é esta partícula capaz de provocar ou desencadear no nosso organismo alguma resposta. E é preciso aqui considerar que essa resposta é feita mediante as células, e essas células que nós chamamos uma resposta humoral ou uma resposta celular, principalmente a resposta celular, é mediada pelo esse estímulo, pelo esse contato com essa partícula imunogênica. Então, lembramos também que, quando falamos de vacina, estamos a falar dessa preparação biológica que tem que ter algum requisito. E elas, obviamente, possuem diferentes composições. Mas a principal particularidade é ter a partícula imunogênica. Então, como o primeiro componente é possuir essa partícula imunogênica, algumas podem ter estabilizadores, que basicamente são compostos que vão garantir a estabilidade entre a vacina e o prospecto, que é o frasco e o recipiente pelo qual ela tem. Pode ter também preservantes, que basicamente contêm a propriedade de garantir um equilíbrio entre os diferentes componentes da vacina. Pode ter também adjuvante, isso precisa de um composto que é capaz de auxiliar ou melhorar que esta partícula imunogênica tenha o seu efeito. Pode ter também, para além de preservantes e adjuvante, pode ter um diluente, este diluente que vai basicamente, quando as vacinas são produzidas em termos de liofilizado, que é aquele pó que nós recebemos para ressuspender então a vacina, e isso nós chamamos de diluente. E pode ter, para além dessas substâncias, mais ou menos requisitos. Então aqui estamos a falar de compostos que vão fazer parte
dependendo de que tipo de vacinas é a sua composição. Agora, importa aqui referir que o tipo de partícula imunogênica é que vai determinar o tipo de vacina que nós temos, né? Então, tem partículas imunogênicas que são o próprio vírus inteiro, então, que não se conhece muito bem, então pega-se o vírus inteiro para garantir essa proteção que é estimular o nosso corpo a produzir uma resposta. Mas acho que nós podemos falar isso um pouquinho mais adiante. Certo. A ideia mesmo, para começar, era trazer esse conceito sobre as vacinas. E eu gostava mesmo de contextualizar o nosso debate, focarmos naquilo que é particularmente as vacinas propostas ou que estão sendo desenvolvidas no contexto da pandemia da Covid-19, que é a vacina da SARS-CoV-2, nesse caso para o novo coronavírus, que é esta vacina realmente que hoje nos preocupa, hoje tem sido alvo de muitas questões. Particularmente falando do processo de produção das vacinas da Covid-19, o que realmente estaríamos a nos referir? Como é que começaria este processo? Que partículas essas, que preparados, ou seja, que partículas fariam parte deste composto de preparado biológico no contexto do novo coronavírus? Bom, é bastante interessante ter que fazer esse programa sem meios auxiliares, mas nós vamos aqui buscar conceitos ou formas mais simples de o explicar. Primeiro, para falar de produção de vacinas, é preciso olharmos a um contexto delas. A produção de vacinas ou a própria vacina. Quando nós falamos de vacina, estamos a falar dessas preparações biológicas que mudaram, até certo ponto, a longevidade das populações. Então, com a introdução das vacinas, as pessoas passaram a viver mais, porque algumas doenças que nós chamamos em biologia de doenças imunopreveníveis ou preveníveis por vacinas, passaram de ter aquele peso de mortalidade e morbilidade acentuada. E isso faz-se menção, por exemplo, o caso da tuberculose, da sarampo, da rubéola e de todas as outras doenças imunopreveníveis. Então, aqui, quando lembramos, por exemplo, da tuberculose, ela surge por volta de 1921, a vacina de BCG, que nós conhecemos, que foi descoberta também ao acaso, e esta vacina é administrada atualmente e é uma vacina que tem cerca de 100 anos. E essa tecnologia inicialmente usada, que era usada na produção de vacinas, tinha muito a ver principalmente com ovos embrionados. E quando estudas a vacinologia, que é a disciplina que trata sobre vacinas, fala-se sempre disso, ovos embrionados. Então, o que se fazia? Administrava-se a uma certa quantidade de esse patógeno em um ovo ou um embrião que estivesse em desenvolvimento embrionário, e a interrompimento ou interrupção deste desenvolvimento fetal ou embrionário daria algum contributo para a ciência, de modo a que esta partícula é ou não imunogênica ou tem ou não capacidade de garantir alguma proteção. Atualmente já não se usa essa tecnologia, e embora os conhecimentos que advêm dessas tecnologias foram todas incorporadas. Então, nós estamos a falar, quando falamos de contexto de Covid, estamos a falar de uso de todas as tecnologias disponíveis na ciência para garantir a produção de vacina num tempo acelerado. E aqui nós falamos, então, do conceito, quando falamos de Covid, desenvolvimento acelerado de vacinas. Desenvolvimento acelerado por quê? Dependendo de cada doença, as doenças podem ou não levar o seu tempo de produção de vacinas. Há doenças que levaram 20 anos para a produção de vacinas, outras 30, outras 3 anos, outras 4 anos. Então, dependendo do tipo e essa complexidade, o que é que ela está ligada? Está ligada ao tipo de agente que nós estamos a tratar, à disponibilidade de tecnologia também para ser usada a esse agente, a disponibilidade de recurso financeiro para garantir uma pesquisa naquela área, de modo a garantir que essa vacina seja ou não produzida. Uma das vacinas muito recentes é a vacina de influenza, que é de gripe aviária ou gripe comum,
A gripe aviária não é necessariamente, chama-se influenza aviária, mas aquilo que nós chamamos de H1N1 e todos os seus subtipos, como H1N5, H5N1 e todos os compostos de H e N capazes presentes no vírus de influenza. E aí esta vacina levou cerca de 3 anos para a sua produção. E lembrando que este desenvolvimento acelerado foi garantido porque houve um surto, houve um outbreak de 2003, 2002, 2010 e 2003, basicamente, que é aquilo que aquilo que nós chamamos de SARS. SARS, que é síndrome respiratório agudo, que está depois muito relacionado com o que nós chamamos de SARS-CoV-2, porque também era um coronavírus, e esse coronavírus esteve ligado a uma região bastante restrita da China, Japão e Coreia, e que causaram este surto, este outbreak, de modo a que não tivesse magnitude de pandemia, mas sim epidemia. E aí, então, com este processo permitiu o desenvolvimento acelerado da vacina de influenza. E esta vacina levou cerca de 3 anos para estar no mercado. Lembrando aqui que, em termos de amplitude do problema, é uma região geográfica bastante pequena, mas todos nós estamos lembrados. Eu lembro-me que era ainda mais novo e quando ouvimos falar de H1N1 foi um susto e todo mundo tinha medo de que esse problema se alastrasse até o nosso país. E houveram até alertas e o nosso país houve prontidão e resposta do nosso país e houve como era o H1N1 era uma gripe zoonótica aviária. E então houve ali missões conjuntas entre o Ministério de Saúde e o Ministério da Agricultura, principalmente por causa da questão das aves migratórias, que poderiam transferir o agente nas aves da Ásia para os nossos, lembrando que Moçambique tem uma grande extensão de costa, em que é local de desova ou local de nitidação de várias aves. Então aí ficou-se preocupado com todo este cenário e isso fez com que criasse então grupos multissetoriais. Mas aqui estou a querer dizer que este desenvolvimento acelerado também é composto por esta preocupação que o mundo tem mediante um potencial problema, não só o problema, mas o seu potencial. Então, quando falamos de coronavírus, ou de novo coronavírus, ou de SARS-CoV-2, ou de Covid-19, como quiserem o chamar, a produção de vacina levou um tempo de aproximadamente 1 ano para se produzir, ter disponível as vacinas e poderem ser aplicadas. No entanto, a produção de vacina obedece critérios, e esses critérios não são deixados envolve comitês independentes. O primeiro passo na produção de vacina é procurar este princípio ativo ou partícula imunogênica. Significa que eu, Osvaldo, posso entrar no meu laboratório ou estou a conversar com o Fáuzio e o Fáuzio dizer, olha, eu tenho uma planta ou sei de uma planta que é boa nisto e eu pegar esta planta, levar ao laboratório, pegar células ou modelos experimentais e começar a ver se essas plantas têm ou não poder de eliminar, parar ou controlar o vírus, ou a replicação do vírus. Então eu pego, levo ao laboratório e faço isso. Isso nós chamamos de uma fase pré-clínica. Esta fase pode levar anos, dias, dependendo de quanto tempo eu vou me dedicar a isto. E lembramos aqui, então, relativo ao coronavírus, já o mundo despertou a atenção e entendendo que o problema é de magnitude e sabendo que em dezembro de 2019 a China já vivia uma pneumonia de causa desconhecida, então houve abertura tanto da OMS, que é a entidade de saúde mundial, e tanto aos pesquisadores chineses para dizer, olha, eu tenho aqui um problema, não conheço qual é a causa, preciso de ajuda de outros pesquisadores do mundo para entender esse problema. E aí nós chamamos de Open Science, que é ciência aberta, disponibilidade de dados de forma aberta. E a China fez isso,
disponibilizando, embora muitos jornalistas dizem ali com reticência, disponibilizando então aquilo que é o seu banco de dados, informações capazes de garantir informação para que outros pesquisadores no mundo pudessem estudar o vírus para entender o vírus, entender a fisiopatologia, o que o vírus causa no organismo, entender a produção de vacinas, entender a produção de antivirais para controlar a doença, reconhecendo então que o problema estava fora do controle, já não estava em Wuhan, mas a magnitude do problema já estava se alastrando, e nós ouvimos ali então do Diamond, do navio que transporta pela primeira vez passageiros que estiveram na China, começa-se a disseminar o coronavírus por volta de janeiro de 2020 e chega ao nosso país em março de 2020. Então, cerca de 3 meses foi suficiente para a doença espalhar-se em todos os continentes e em quase todos os países. Então, por causa disso, com a magnitude, e em março também que é declarado pandemia, pandemia significa, queridos, todos nós estamos expostos de igual maneira. Diferente de malária, que não é pandemia, é um problema endêmico em alguns países, mas existem países que não têm malária. Da mesma maneira que existem países que não têm determinadas doenças, tipo ébola, que é, em termos de surto, surge de forma esporádica, do que os outros países que têm algumas doenças intrínsecas a essa região. Então, reconhecendo aqui que é uma pandemia, houve disponibilidade e recurso financeiro para garantir que vários laboratórios no mundo, várias indústrias farmacêuticas pudessem investir não só seu dinheiro, mas dinheiro de grandes filantrópicos e pessoal que estivesse a querer lutar por essa pandemia, para lutar por um mal comum. Então aí há este processo de desenvolvimento acelerado. Primeiro há recurso, depois já há desenvolvimento acelerado. O que estamos a dizer de desenvolvimento acelerado? Se a produção de vacinas, imagine que a produção de vacinas é uma autoestrada e que essa autoestrada tem apenas uma cancela. E só podemos abrir esta cancela se nós cumprimos todos os requisitos da fase anterior. Então, podemos abrir essa cancela e passamos para a fase seguinte. É como se fosse uma pequena portagem. Mas, quando surge o coronavírus, a comunidade mundial diz assim, este método de termos uma única estrada e cancela que pode, não funciona e não vai nos garantir ganhar tempo, não que não funciona, mas não vai nos permitir ganhar tempo para um processo de desenvolvimento acelerado. Então, o que é que se elaborou? Em vez de criar várias estradas, cria-se uma única autoestrada em que tens diferentes faixas. Essas faixas significam o quê? Cada motorista, ele conduz, mas ele está atento ao que acontece na faixa do lado, porque se ele desviar, ele vai ter problemas. Então, é basicamente como funciona no desenvolvimento acelerado. Significa que nós temos diferentes fases, e essas diferentes fases ocorrem com algum atraso, mas que uma fase depende da outra. Significa que se eu tenho um problema reportado na fase anterior, automaticamente eu cancelo a fase seguinte. Enquanto que isso era só feito por uma única linha, agora nós temos diferentes linhas a ocorrer quase que em simultâneo. E é isto que permitiu o desenvolvimento acelerado de vacina. E este desenvolvimento acelerado de vacina traz um novo contexto que é a aprovação para uso emergencial. O que é a aprovação para uso emergencial? Reconhecendo, que esta doença tem um potencial pandêmico, ou estamos a viver uma pandemia, reconhecendo que não existe antivirais capazes de suprir a necessidade dos pacientes e resolver o problema, reconhecendo que a ciência pode contribuir para a resolução desses problemas e reconhecendo que é importante que o benefício seja maior que os efeitos adversos e que passaremos e que estamos sempre cientes num processo de farmacovigilância, então aprovou-se as vacinas que nós temos atualmente, que são 17, para disponibilizar estas vacinas para proteção. Lembrando que estas vacinas não têm necessariamente a função de prevenir contra a infecção, mas sim as fases seguintes da doença, como a prevenção de sinais e sintomas graves, a hospitalização, que é a necessidade de ventilação mecânica ou oxigenação, e então a prevenção da morte.
Bom, é importante, fez a referência de dois métodos, de duas formas de produção, dois modelos de produção, um que é o normal, nesse caso, e o processo acelerado. E é por sinal, esses dois modelos, o segundo modelo, nesse caso, o processo acelerado, tem de alguma forma suscitado muito questionamento. Podia este modelo acelerado também seguir todas as fases? Quando eu digo as fases, assegurar que elas realmente tenham sido produzidas seguindo todos os princípios seguros, ou seja, todos os princípios de procedimento para que ela se torne uma vacina segura? As vacinas, primeiro, temos que lembrar que em cada uma dessas fases a segurança está em primeiro lugar. Tanto no desenvolvimento acelerado quanto no desenvolvimento normal de um processo de vacina. E o desenvolvimento acelerado não salta a etapas. As etapas não são saltadas, mas elas ocorrem quase que em simultâneo. E é preciso lembrar também que, apesar de nós termos vacinas que foram disponibilizadas ao uso mundial, basicamente em dezembro, janeiro de 2021, não quer dizer que essas vacinas pararam de ser estudadas. Essas vacinas ainda estão a ser estudadas. Assim como eu, em apresentações, mostro as diferentes fases de todos os processos. Se nós formos ver, as candidatas às vacinas que estão na fase 1, neste momento são 184. Eu visitei hoje o site, são 184 vacinas que estão na fase 1. E já há 2 meses, basicamente, que são 184 que só estão na fase 1. Na fase pré-clínica, desculpa, não é fase 1, é fase pré-clínica. E então, temos 35 vacinas que estão na fase 1 e que continuam na fase 1 há 2 meses. Significa que ainda não tem informações suficientes para passar para outra fase. Mas, no entanto, qualquer dessas fases pode permitir, se o efeito adverso for superior ao benefício, que essa vacina seja interrompida, seja parada na fase em que está, e sejam convidados os pesquisadores a estudar mais sobre essa vacina. Então, significa que todas as vacinas que passaram por essas fases tiveram segurança suficiente para se passar, mas, no entanto, também elas não deixaram de ser estudadas, continuam a ser estudadas, que num processo que nós chamamos de farmacovigilância. Significa que, se porventura a vacina X começar a reportar muito mais efeitos adversos ou efeitos adversos que o benefício, ela tem que parar, tem que ser tirada do mercado e ser estudada. E isto acontece não só com a vacina, mas com qualquer medicamento que estamos a tomar, que também está na fase 4, que nós chamamos de farmacovigilância. Se o paracetamol que nós estamos a tomar começar a provocar mais gastrite do que resolver o problema de dor de cabeça, então este paracetamol tem que parar de ser fabricado e ser estudado, continuar a ser estudado. A outra questão que realmente se levanta, por exemplo, só uma questão muito bem rápida. Quantas vacinas nós temos nesse momento disponíveis no mercado? Nós temos 17 vacinas em uso. Ok. 17 vacinas em uso. E atrelado a essa questão de 17 vacinas em uso, o que é que difere uma da outra? Porque recentemente ouvimos que algumas vacinas foram, tem um lote que, por exemplo, a África do Sul teve que devolver algumas vacinas que se mostraram uma certa ineficiência naquilo que era a expectativa. Eu não sei se esses dados constituem verdade e a que se deve a ineficiência dessas vacinas em alusão. Bom, primeiro é preciso dizer aqui que quando se fala de vacinas que são retiradas, estamos a falar de vacinas de um determinado lote, de uma determinada marca. Então, significa que, deixa eu procurar um exemplo mais simples de explicar. Primeiro, as diferentes vacinas têm tecnologias diferentes a ser usadas. E aqui acho que eu vou tentar explicar de uma forma mais simples. Há vacinas que usam, por exemplo, a Verocell, é uma vacina inativada. Significa que é um vírus de SARS-CoV-2 que foi inativado, é morto o vírus, e foi inativado para ser administrado
às pessoas de modo a garantir imunidade. É diferente de uma vacina da Johnson & Johnson ou da AstraZeneca. Vamos lá falar de Johnson & Johnson, que é uma vacina de vetor viral. Significa que é um pedaço do vírus do SARS-CoV-2 que é tirado e vamos introduzir num pedaço ou num vírus que é o vírus de adenovírus ou adenovírus, poder aproveitar este adenovírus como veículo. É como se este adenovírus estivesse a dar carona a uma parte do vírus de SARS-CoV-2. Então, é sobre este que nós chamamos de vetor viral. Então, falei aqui de vacinas de vetor viral e vacinas inativadas. Mas tem vacinas que usam todo o vírus vivo, e que, para o caso de SARS-CoV-2, acho que nós não temos alguma a circular que usa completamente vírus vivo, mas tem, por exemplo, vacinas de material genético. As vacinas de material genético, como o caso da Pfizer, são vacinas que apenas usam um fragmento do vírus, que é o material genético, e é incorporado esse material genético numa substância capaz de, quando chegar ao nosso organismo, este material genético seja reconhecido como material genético do vírus e que cria uma imunidade, uma resposta celular. Então, estamos aqui a falar de tecnologias diferentes e que vão potenciar ou garantir que mais vacinas estejam disponíveis. O primeiro problema que surgiu é o caso das vacinas de material genético, que criou algum barulho, porque existe essa alusão de que não pode combinar com o meu material genético, e garantir que haja, então, alteração no meu material genético e eu ter alguma deficiência ou a minha progênese ter algum problema e a minha prole ter algum problema e etc. Então, isto só criou este alvoroço. Mas, no entanto, a mesma vacina, como o caso a Covishield ou a AstraZeneca, que é patenteada pela Oxford University, ela pode ser produzida em Moçambique se eu tiver condições mínimas para produzir esta vacina. Significa que, se eu tenho tecnologia que usou-se na Oxford University, tenho a fórmula que eu usei, então eu posso fazer. Significa que é como se fosse uma receita de cozinha. Se eu tenho a receita de cozinha de como fazer frango à zambesiana, em qualquer canto do mundo eu posso fazer frango à zambesiana. Agora, existe sim, e os machuabos vão dizer ali, qual é o requisito mínimo para se considerar frango à zambesiana. Então, este requisito mínimo para considerar frango à zambesiana que tem de ser garantido em todo aquele que quiser fazer o frango à zambesiana. Então, no entanto, eu posso decidir fazer este frango à zambesiana e escolher um ingrediente que não combina. Por exemplo, decidir que eu quero fazer um frango à zambesiana, em vez de levar a galinha cafrial, dizer que eu vou levar um frango e fazer frango à zambesiana ou galinha à zambesiana. E aí eu tenho problemas e vão dizer, não, este sabor não está muito bom relativamente a isto. Então, isso tem a ver com os lotes de produção e o facto de uma determinada país decidir, olha, que este lote eu não quero usar, ou tem algum problema neste lote e quero usar um determinado lote. E essa questão, essa diversidade de vacina realmente também tem sido muito alvo de dúvidas, não é? Essa diversidade de vacina. E atrelada à diversidade de vacina está uma outra questão em relação ao estarmos num contexto de um micro-organismo, ou seja, de um vírus, basicamente não profundamente conhecido, pois está em processo de mutação. Como garantir que sendo um vírus que ainda está em processo de mutação, razão pela qual nós temos várias estirpes, ou seja, temos várias, nós falamos várias, como é que se diz? Variantes, não é? A questão de variantes. Isso percebemos que é um vírus que ainda está em processo de evolução. E como garantir que essas vacinas se tornem efetivamente
eficientes quando se trata de um vírus que ainda não se sabe o que vai se tornar amanhã, de quais são as variantes que ela vai ter amanhã. Como assegurar que realmente essas vacinas terão essa eficiência? Bom, aqui é preciso considerar uma coisa, que quando nós falamos da taxa de multiplicação ou de replicação, que vai garantir, então, aquilo que eu chamo de, ou que nós chamamos de variantes, ou genótipos, ou qualquer outro nome parecido, ela está intimamente ligada a uma propriedade ou está ligada à propriedade do vírus. Se nós compararmos o SARS-CoV-2 e o vírus de HIV, o SARS-CoV-2 muta muito menos que o vírus de HIV. HIV tem muito mais mutações, muito mais variantes do que o vírus de SARS-CoV-2 ou o vírus da Covid-19. Então, aqui é preciso considerar isso. Tal como quando comparamos a influenza, que eu estava a dizer, o vírus de influenza e o vírus SARS-CoV-2, a influenza muta muito mais rápido e tem muito mais replicações de variantes do que acontece, por exemplo, com a questão do SARS-CoV-2. E este processo de evolução é um processo normal que acontece com qualquer um. Quem me conheceu há 20 anos atrás ou há 10 anos atrás sabe que eu não tinha barba. Atualmente eu tenho barba. Então, é um processo de multiplicação celular que ocorre. E o surgimento de variantes é fruto desta multiplicação celular. E erros podem acontecer nesta multiplicação celular, e esses erros podem ser mais pronunciados ou não. Vamos fazer uma analogia. Atualmente eu já tenho barbas brancas, algumas barbas brancas, mas se eu comparar com o meu irmão mais novo tem muito mais barbas brancas em relação a mim. Não quer dizer que ele é muito mais velho em relação a mim, mas o processo dele, da produção de essas falhas, da produção de coloração para a sua barba, é muito mais rápida do que o meu. Mas, no entanto, não quer dizer que ele passou a ser mais velho em relação a mim. Então, é preciso aqui considerar esses aspectos e considerar todo o processo de produção também dessas variantes. As variantes, ou os genótipos que podem, não só têm um efeito positivo, mas tem também o seu efeito negativo. Quanto mais o vírus for multiplicando, pode ter um efeito, de modo a que tenhamos uma variante que deixa de ser infecciosa, e isso acontece com algumas coisas, e existem doenças que deixaram de existir no mundo porque realmente o vírus deixou de ser infeccioso. Mas também existem esse processo em que o vírus passa a ser mais infeccioso. Há aqui aumento da transmissibilidade. Este é o primeiro processo que estamos aqui a mencionar. Mas existe um outro processo que é da produção de vacina. Estamos aqui a falar no vírus, do processo inerente ao vírus. Mas tem um processo que é inerente à produção de vacinas. A produção de vacinas tem em causa a conservação de regiões ou a procura de partículas imunogênicas que sejam transversais ou comuns em todas as variantes. Então, mesmo que surjam novas variantes, existe uma região conservada que nós chamamos de ciência, e se nós até procurarmos isto, assim, em ciência, nós dissemos uma EVA mitocondrial. Por que é uma EVA mitocondrial? Porque parte de todo mundo, parte de um ancestral comum, que esse ancestral comum pode ser considerado EVA, ou em ciência outros seres. Mas, no entanto, como estamos aqui a dizer de uma EVA mitocondrial, significa que todos nós, de algum modo, viemos de uma EVA. Esta EVA garante que todos nós tenhamos uma parte que é transmitida de geração em geração. E essa parte que vai dizer que o Fáuzio é parecido ao Osvaldo, porque são todos eles de origem da Zambésia. E o Fáuzio é parecido ao Chico, porque são todos eles de Moçambique. E o Fáuzio é parecido ao Antônio, que está na Tanzânia, porque são todos eles bantu. E o Fáuzio é parecido a alguém, vamos lá dizer, Abdul, que está na Somália, porque são todos eles africanos. Então, há estas regiões conservadas que vão garantir que haja uma parte preservada e que há características similares em indivíduos, tanto elas quanto mais próximas, quanto mais distantes esses indivíduos estiverem. Então,
quando se fala da produção de vacinas ou o surgimento de variantes, não se põe em xeque a produção de vacinas e muito menos a eficácia das vacinas. Então, mas, no entanto, é preciso também considerar aqui que, se nós estamos a multiplicar essas variantes, estamos a andar de um lado para o outro, não só podemos criar o conceito de variante, mas ter o problema de um dia criar um novo vírus. Por quê? Porque ele difere tão muito da sua cópia inicial, passa a ser um novo vírus. Aí sim é que vamos ter em consideração vários outros aspectos. Por isso que chamamos da família de coronavírus. Quando se comparou, então, esse coronavírus e o outro coronavírus, disseram, não, isto não é um coronavírus que nós já conhecemos. Por isso vamos dar o nome de novo coronavírus. Agora, o que pode acontecer? O surgimento de várias variantes e multiplicação, porque isto, será que um dia pode surgir um novo coronavírus do novo coronavírus? Talvez sim, dependendo de como nós queremos controlar esse problema. Se nós vamos manter as práticas de distanciamento, de reduzir a mobilidade, uso correto das máscaras, a lavagem das mãos, nós estamos a evitar que se dissemine o vírus. E quanto mais nós evitarmos a disseminação do vírus, estamos já a evitar que surjam outras variantes. E quanto menos variantes tiver, mais cedo nós vamos conseguir resolver este problema. Certo. Eu gostei mesmo da abordagem da Eva, não é? Da Eva, porque veio de alguma forma elucidar que essas variantes, de alguma forma, não podem condicionar o processo de produção da vacina, porque tem esse princípio em que todas elas acabam. E atacando este princípio, realmente iremos resolver até as futuras variantes. Assim, essa explicação, de alguma forma, quero crer que os nossos internautas deram mesmo, puderam abrir o véu em relação a essa questão. Mas seguindo aquilo que são algumas das preocupações, é realmente essa preocupação de termos uma vacina porque o processo de imunização realmente ela tem sido concebida pela sociedade como uma forma de eu não me infectar uma vez imunizada, então eu ter um organismo robusto, de modo que ao ter este contato com o vírus eu não possa, muito menos evoluir a fase sintomática. E essa questão de termos vacinas que não garantam isso, não seria essa uma fragilidade para essas vacinas? Boa pergunta. Eu até às vezes digo que o mundo mudou depois do coronavírus. Talvez fique agora muito mais fácil falar de alguns aspectos de ciência para todos nós, porque é um problema pandêmico. Certo. A vacina do BCG, que eu mencionei outrora, é uma vacina que todos nós temos uma marca ou no lado direito ou no lado esquerdo, dependendo da época ou da década que fomos vacinados. Ela é uma das vacinas que ninguém escapa, todo mundo é vacinado. E ninguém diz que eu escapei. Por quê? Porque é uma vacina obrigatória. É uma vacina obrigatória, porque o peso da tuberculose, outrora, era bastante alto e que havia necessidade de reduzir este peso. Então, houve estes programas de vacinação alargado, e esses programas incluíam, então, a vacinação de todas aquelas doenças da fase infantil. E a tuberculose tem um impacto na infância muito drástico e uma mortalidade e morbilidade também alta. Para evitar isto, então, diferentes programas nacionais introduziram a vacina de BCG na nascência, a maternidade, para garantir que todas as crianças que nascem na maternidade ou que nascem fora da maternidade possam deslocar-se à maternidade a obter esta vacina. E ela tem o princípio básico de que é evitar as formas graves da tuberculose na infância, de 0 aos 5 anos. Há 10 anos atrás, quando eu estudava mesmo esta vacina, e nós estávamos a estudar quanto tempo ela pode ficar, e estudos que foram desenvolvidos cerca de 10 anos atrás, na altura que eu trabalhava com tuberculose, diziam que a vacina de BCG protege em cerca de 10 anos depois.
Significa que mesmo uma criança, antes dos 10 anos, ela está protegida, e até os 10 anos ela está protegida, embora a função dela seja proteger só nos primeiros 5 anos de vida. E aí nós estamos a dizer que a vacina tem um efeito do bônus de mais 5 anos até. E esse efeito nós conseguimos ver pela frequência de indivíduos que apanham tuberculose nesta faixa etária, de 0 até os 10 anos. É bastante reduzido. Primeiro, não quer dizer que não acontece. É aí que nós estamos a pôr a pergunta de eficácia. Eficácia de 100% existe? Não, não existe. Depois, então, quer dizer que acontece, mas já é muito baixo. Depois, a função dela é até 5 anos, mas se estende até 10 anos e todo mundo já viu isso. Não é uma coisa nova. Depois, a função da vacinação para BCG não quer dizer que a criança não fica doente, mas quer dizer que se ela ficar doente, ela vai desenvolver formas leves da tuberculose. Diferente do indivíduo jovem, adolescente, e nós começamos a ver que a tuberculose começa a aumentar ou a surgir por volta dos 13, 14 anos, aí já temos esse acréscimo da faixa etária a aparecer até então outras fases. Isso nos leva a crer o quê? Que a função dela é exercida com nenhum problema e não é uma função de evitar com que o indivíduo não pegue tuberculose, embora tenha esta função indireta. E é a mesma função da vacina para SARS-CoV-2 ou da Covid-19, contra a Covid-19. E esta vacina, qual é o princípio? Vamos procurar, enquanto estamos no decorrer da pandemia, e procurar antivirais e vacinas para evitar a infecção, vamos procurar vacinas que nos permitam estar vivos. E é essa a função. A função da vacina de SARS-CoV-2 é para que as pessoas permaneçam vivas. Mesmo pegando a Covid-19, elas podem não desenvolver as formas, repito, podem não desenvolver as formas graves e não ter necessidade de hospitalização e morte. Estudos atuais mostram isso sem nenhum problema e no nosso país nós estamos a ver claramente que a maior parte das pessoas que estão ou que vão ao óbito são pessoas que não tomaram a vacina, ou tomaram uma dose, ou não tomaram de forma correta a vacina. Então, conseguimos aqui notar que mesmo os indivíduos que apresentam sinais e sintomas depois de vacinar, os sintomas podem ser leves ou pouco pronunciados. Então, aqui não se põe em xeque e este princípio de vacinas para evitar formas graves não é de hoje, é bastante antigo. Tem cerca de 1000 anos, não, tem cerca de 100 anos este princípio. E é um princípio que está sendo aplicado enquanto transcorre a pandemia e se procuram novas alternativas ou formas alternativas de evitar a infecção com a vacinação. E certo, por falar em questão de duração da proteção, fazia referência em relação a tuberculose, a BCG, que tinha a duração de 5 anos, essa proteção toda. Do que falar então da vacina da SARS-CoV-2, da Covid-19? Qual seria então o período de proteção desta mesma vacina uma vez tomada? Bom, os estudos que foram efetuados de campo, primeiro nós temos que lembrar que desde a administração de vacinas, oficialmente, a administração de indivíduos, a administração massiva de vacina, tem cerca de 8 meses, começou praticamente em janeiro, dezembro. No entanto, os indivíduos que nós tínhamos como princípio básico da eficácia e da efetividade da vacina são indivíduos que estiveram em alguma fase clínica de estudo. Então, esses estudos indicavam que cerca de 8 meses era a proteção que as vacinas garantiam. Isto é um problema na ciência? Não. A vacina do influenza, que é dada também, garante a proteção de cerca de 8 a 12 meses. Então, não é um problema ter isso. Pelo contrário, quando estávamos em março de 2020, a OMS e os pesquisadores diziam, se conseguirmos uma vacina que protege 30 dias, é melhor do que não termos uma vacina, porque vai salvaguardar, vai garantir que mais pessoas sejam protegidas e até certo ponto salvas pela vacinação, em função daquelas que foram, infelizmente, as vidas que se perderam. Então, isso também permite que a ciência
possa conseguir ter mais informações acerca disso. Então, os estudos das fases clínicas indicam que a proteção é cerca de 8 meses, mas, no entanto, é preciso aqui garantir que nós estamos a ter aqui a vacinação massiva, e essa vacinação massiva é acompanhada com aquilo que nós chamamos de imunidade de rebanho. Esta imunidade de rebanho também pode prolongar esta duração da vacinação. Isto não é só aliado a isto. Mesmo a infecção natural por SARS-CoV-2, antigamente diziam-se que há pessoas que, depois de vacinadas, infectadas, poderiam estar imunes cerca de 6 meses. Mas os nossos dados em Moçambique mostram que as pessoas podem ter proteção só por 45 dias. Então, este facto permite-nos que a vacinação seja um processo complementar e seja um processo utilizável, enquanto nós não tivermos vacinas capazes de garantir maior imunidade em termos de tempo e também maior outras formas de prevenção, como o facto da prevenção para a infecção, contra a infecção. Então, aqui temos que considerar esses aspectos. Envolvido 8 meses, o que acontece? Qual é o estado imunológico do indivíduo face ao Covid-19? Bom, nós temos que lembrar aqui a cinética da vacinação. A cinética de vacinação é que os indivíduos com a infecção natural, eles garantem uma proteção reduzida. Os indivíduos vacinados com uma única dose têm uma proteção, mas não completa. E os indivíduos vacinados com 2 doses, se a vacina permite 2 doses, também têm uma proteção. E hoje, mais logo, eu estava a conversar com um amigo e dizia que é necessário fazermos estudos sobre comparar a imunidade de diferentes, ou o título de anticorpo desses 3 estágios. Pessoas que foram vacinadas, sem ter, no entanto, apanhado a Covid, pessoas que foram vacinadas e no meio delas, entre uma vacina e outras, apanharam a Covid, pessoas que foram vacinadas depois de pegar pelo menos uma vez a Covid. E estudar os títulos de anticorpo e estudar a resposta vacinal. É óbvio que, como eu estava a dizer, que não é possível nós garantirmos que em 8 meses a pessoa seja completamente imune, porque isto tem a ver com o surgimento de várias variantes, e isso é uma questão de, vamos lá dizer, probabilidade. Eu mesmo que vacinado posso pegar a Covid porque é uma questão probabilística. Vamos supor que eu sou um guarda-redes. Quanto mais, e este guarda-redes muito bom, que não deixa escapar bolas na minha baliza. Quanto mais perigo existir, como nós chamávamos no futebol, na minha área de campo ou na minha baliza, mais aumenta o risco de uma dessas bolas entrar. Estamos cientes disso. Então, é basicamente o que acontece. Eu mesmo vacinado, se eu vou me expor cada vez mais chances eu tenho de ficar infectado, porque a minha defesa não vai ser suficientemente preparada ou em condições de garantir que esse estímulo toda hora a aparecer garante a proteção. Então, esta é uma questão probabilística. Depois tem a questão probabilística das variantes. É como se eu tivesse já uma questão probabilística, 4 cores, que são as 4 variantes. Quanto mais vezes eu retirar num saco de bolas com essas 4 bolas, mais chances eu tenho de ter uma cor que é dominante. Então, significa que quanto mais variantes tiverem, e essas variantes passam, uma delas até certo ponto a ser dominante, mas não quer dizer que a infecção restringe só a ela. Respondendo claramente à sua pergunta, depois dos 8 meses, nós podemos beneficiar-se do efeito de manada, que é quanto mais indivíduos forem vacinados, mais a duração da imunidade pode ser efetiva. Okay. Nós podemos beneficiar se surgiram ou não novas variantes, e nós podemos beneficiar do avanço da ciência. Certo. E fez menção aqui em relação aos 2 processos de imunização, que é
pela infecção, pela doença, não é natural, e a imunização, aliás, a imunização pela infecção, nesse caso, e a imunização artificial pela vacina. Comparativamente, há quem diga que, olha, eu já fui infectado, eu penso que já desenvolvi uma imunidade e não preciso acrescer a uma imunidade artificial. O que é que se pode dizer? Qual seria a imunidade eficiente para este indivíduo, que para um que já teve e para outro que já teve, ou mesmo que acha que estar imunizado por ter tido a infecção? Volto aqui a repetir que antes do surgimento das variantes de preocupação, que aqui nós estamos a chamar, indivíduos aqui em Moçambique e indivíduos que eu conheço muito próximo a mim, chegaram a pegar Covid 2 vezes no espaço de 3 meses, no início da pandemia. Significa que o número de vezes que nós podemos pegar Covid são várias, dependendo das variantes que estão em circulação. Estamos a falar de variantes de preocupação, mas existem as variantes locais. Significa que a infecção não se limita a essas 4 variantes. Existem as variantes que circulam aqui, que não têm um aumento de transmissibilidade, tem uma transmissibilidade normal, que circula aqui no nosso país, conosco e tudo mais. Mas se eu vou me expor cada vez mais essa variante, mais chance eu tenho de contrair a infecção. Depois eu disse o seguinte: existem regiões que são conservadas. O processo da infecção natural não garante que todas essas regiões sejam mantidas. Então, é este princípio, que a infecção natural não confere uma proteção como um efeito vacinal. Embora que alguns estudos indicam, e alguns estudos diziam que indivíduos que já tiveram Covid, uma única dose pode ser suficiente. Uma única dose pode ser suficiente. Mas esses mesmos estudos, muitos deles diziam é preferível garantir 2 doses porque estamos a fazer um booster. Da mesma maneira que podes me perguntar, ok, se o indivíduo foi vacinado na primeira dose com uma vacina e na segunda dose com outra vacina, isso pode ocorrer? E muitas pessoas ficaram apavorizadas quando isto aconteceu no Brasil, por uma falha, deram uma dose e depois deram outra. Mas depois, os mesmos pesquisadores disseram, ok, vamos estudar que efeito isso pode ter, e descobriram que em países que não têm recursos adequados para garantir que haja manutenção de uma mesma vacina, este processo pode ser feito, porque no final do dia há potencialidade de garantir uma imunidade cruzada das 2 formas, porque depois vão garantir o estímulo é diferente, mas a resposta vai ser a mesma. Certo. E relativamente aos infectados, fui infectado e recuperado. Sim. Quando devo, então, fazer a imunização artificial? Bom, imediatamente? Algum período? Vamos falar coisas cientificamente. Existe o nosso Programa Nacional de Vacinação e existe o Plano Nacional de Vacinação para a Covid-19. E ela não faz menção a este, só diz que indivíduos com sinais e sintomas não podem ser vacinados ou indivíduos que... No entanto, o tempo não está aqui nós estamos aqui a pôr em causa o tempo, mas sim o que nós vamos fazer. Estudos indicam que basta que o indivíduo não tenha sinais e sintomas da doença, ele pode ser vacinado. Tempo: 2 dias depois da infecção terminar, 3 dias, 4 dias, depende do indivíduo e se ele é prioritário ou não. Se ele é prioritário, por quê? Porque se ele faz parte de um grupo prioritário, porque estamos aqui a dizer que existem efeitos de priorização da vacina. Então, se ele é prioritário, ele tem. Se é um profissional de saúde, imediatamente ele tem que tomar. Porque nós estamos a garantir um booster, um acréscimo da imunidade, e não necessariamente. E isto tem algum problema? Não. Qual é o problema que pode surgir? É se o indivíduo tem sinais e sintomas. Por quê? Porque os sinais e sintomas mostram que o teu organismo está a lutar para garantir uma resposta.
E ao introduzir a vacina, o teu organismo começa a responder em dois estímulos diferentes. Então, um dos estímulos pode não ser potencial e exacerbar os sinais e sintomas da doença. Então, é só por esse aspecto. E isso não é uma coisa nova em relação ao Covid-19. Todas as mulheres, os pais sabem que não se vacinam crianças com febres. E que, depois de um processo vacinal, as crianças vão desenvolver febres. Certo. Então, eu penso que até então já estamos mesmo a caminhar para a reta final. Infelizmente, é um tema inesgotável, ou seja, não é possível esgotar, porque a cada dia somos de alguma forma bombardeados por informações, com inquietações em torno da vacina. E esse é um debate que vai ser contínuo. Eu quero pedir ao doutor Osvaldo para que a gente possa dividir isso em série e vá com o passar do tempo, a cada momento que surgirem novas inquietações, irmos partilhando, ir tendo esse encontro para esclarecimento, se assim estiver à disposição da GM, para junto ajudarmos os nossos internautas a responder essas inquietações, porque as pessoas estão num mundo em que há muita informação e desinformação, e isso de alguma forma pode nos tirar o foco e incorrermos o risco de sermos vencidos com uma pandemia que possivelmente, se estivéssemos muito bem informados, nós teríamos uma postura correta diante desta pandemia e logo sairíamos dessa questão. Essa era só uma deixa que eu gostava de fazer essa parceria com o Dr. Osvaldo e para que possamos estender esta conversa para mais e outras temporadas, aliás, mais outros episódios, para juntos trazermos, porque afinal de contas são várias as questões que vêm sendo partilhadas nas redes sociais, os nossos WhatsApp, todos os dias eles tocam, eles estão repletos, entram mensagens de questões de abordagem, e é preciso termos esse espaço para poder. E, doutor, é importante falarmos dos efeitos. Falando de um preparado biológico, como as vacinas, sem dúvida já mostraram que mesmo a própria medicação tem efeitos colaterais. O que dizer então das vacinas? Quanto aos efeitos da vacina, em particular do Covid-19, quais seriam então os efeitos da vacina e que postura, como podemos olhar para esses efeitos face ao processo de vacinação? Bom, os efeitos adversos, como eu disse, o benefício sempre ser maior que o efeito adverso em todas as vacinas, todos os medicamentos, então este é o princípio básico da ciência. No entanto, os efeitos adversos, elas estão inerentes a qualquer processo. E este efeito adverso está relacionado de uma forma vou explicar aqui de uma forma mais simples. Há particularidades que cada organismo tem, primeiro, mas a própria composição da vacina. A composição, por quê? A vacina não pode ter contaminantes, e porque a vacina não pode, imagine que é uma vacina um frasco, que ela tem 12 doses, ou 10 doses. Nós abrimos, vamos imunizar uma pessoa e depois vamos imunizar a segunda, a terceira. Esse tempo que ela vai permanecer aberta, ele tem que ter estabilizadores, mas também tem que ter substâncias que garantem que ela não pode se contaminar. E aí tem, por exemplo, antibióticos. Este processo de componentes da vacina tem antibióticos, tem sais de alumínio, tem, por exemplo, o ovo, tem uma composição bastante heterogênea da vacina. Ao administrar esses estabilizantes, que têm alguma função, aditivos e tudo mais, no indivíduo, esses compostos podem ou não ser reconhecidos pelo indivíduo como próprio ou não próprio do organismo. E é essa resposta que pode ser mais pronunciada em alguns indivíduos e menos pronunciada em outros indivíduos. O primeiro efeito que todo mundo sente após a vacinação é dor no local da injeção. E este efeito é mediante a liberação de aminas vasoativas que foram liberadas durante esse processo, e há então uma migração de macrófagos e monócitos que vão lá e vão criar
a liberação dessas aminas vasoativas, criando, então, aumento da temperatura, criando febre, mas também criando dor no local da injeção, rubor, calor e etc. Então, este é o efeito mais comum que ocorre. Mas há pessoas que têm efeitos mais pronunciados, como o caso de diarreias, vômitos e tudo mais. Esses efeitos estão intimamente ligados à composição da vacina e que muitos deles são indicativos de que o teu corpo começou a construir uma imunidade. Então, efeitos adversos existem sim, e tem muito a ver com a composição da vacina, e eles são, o risco deles, e eles são quantificados. Existem efeitos adversos que são quantificados. Quando esses efeitos adversos passam de limiar de quantificação, a vacina tem de ser retirada do mercado. E existem canais adequados para reporte de efeito adverso. Então, o indivíduo não pode. Lembrem que eu disse que a vacina e qualquer outro medicamento está na fase 4. Significa que toda a comunidade científica está alerta a este medicamento ou vacina. Qualquer efeito adverso que for relacionado com o paracetamol que eu tomei, eu posso ligar para a unidade sanitária mais próxima e reportar, levando a carteira de paracetamol, dizer: este paracetamol criou-me perda de paladar durante 3 dias, isto. E o que é que vai se fazer? A unidade sanitária vai relatar isto, vai criar um mecanismo de comunicação com a entidade produtora ou reguladora. No entanto, também no próprio medicamento tem contactos que eu posso fazer do mesmo jeito, de modo a reportar. Quanto mais vezes for reportado, mais estamos. O reporte do efeito adverso é uma questão de segurança, não só para mim, mas para todos os indivíduos. Se eu tomei o paracetamol e tive um problema, ou tomei a vacina, tive um problema, quanto mais gente reportar este efeito adverso, mais serão questionados os pesquisadores a rever a composição dessa vacina. Quero acreditar que a BCG utilizada em 1920, a sua composição pode ter alterado em relação ao que nós estamos a usar atualmente, por causa destes efeitos adversos. E lembrando também que as vacinas não estão num processo imutável, paramos e não há mais pesquisa. Não, todos estes pesquisadores, todas as vacinas estão no mercado, elas estão num processo constante de pesquisa para reduzir o custo e eficácia, para reduzir as formas de apresentação, para reduzir a disponibilidade de vacina, para reduzir o efeito adverso, todos esses aspectos para melhorar a eficácia e a efetividade da vacina, todos esses aspectos têm-se levado em consideração. E mesmo assim, cada país também faz o seu estudo de efetividade da vacina. Significa que a vacina disponível no meu mercado, eu tenho que saber, ok, em Moçambique, com a nossa EDM, com a nossa FIPAG, com a nossa Movitel, MCL e Vodacom, todos esses juntos compostos, o que elas vão criar na nossa vacina? Se nós, ao transportarmos nas nossas estradas esburracadas e tudo mais, ela ainda vai considerar ser eficiente. Então, todos esses aspectos têm em consideração. Certo. Eu penso que o essencial para esta conversa longa, que foi mesmo longa, por sinal, por se tratar de um assunto bastante delicado, por se tratar de um assunto inesgotável, nós iremos de alguma forma parar por aqui, pedir aos nossos internautas para que tomem liberdade de fazer as questões nos nossos comentários e assim que possível iremos esclarecê-los de acordo à luz da ciência. Eu gosto muito bem, doutor, quando mesmo responde as questões, ele realça a questão que, olha, estamos a responder à luz da ciência. E nós confiamos na ciência porque graças à ciência que hoje conseguimos aumentar a esperança de vida nas pessoas e conseguimos proporcionar uma vida de qualidade. Então, por que não dar um voto de confiança a essa ciência, porque nós sabemos muito bem os seus efeitos benéficos para a nossa... Realmente, doutor, há uma questão que eu penso que eu não sei o que está a acontecer, mas já há um constante descrédito para a ciência, contrariamente àquilo que são aos efeitos, aos impactos positivos que ela propõe, que ela traz. A que estaria atrelada a isso? As pessoas, por que tanto desconfiam a ciência, em particular a medicina? O que é que está a acontecer?
É só para mesmo fecharmos, para terminarmos esse assunto e assim que responder essa questão, fazer aqui um apelo muito forte, porque nós vemos muita gente retraída a essa iniciativa de vacinação. É um grande desafio para o Ministério da Saúde vacinar o maior número de população. A que está atrelado esse receio todo à ciência, em particular à medicina? Bom, eu acho que essa questão é interessante. Nós estamos aqui a falar muito bem e estamos todos cientes que provavelmente existiu uma internet antes da Covid e agora existe uma internet pós-Covid. A estabilidade da internet, o acesso à internet, a disponibilidade destes serviços. E hoje estamos aqui a falar sem oscilar, sem nada. Jamais eu achava que nós pudéssemos ter uma internet dessa qualidade. E quase que em tempo real, sem muito delay e tudo mais. Porque houve esta melhoria, porque a pandemia criou, disse, olha, vamos ter que investir no recurso da ciência para melhorar esses serviços. E esses serviços da ciência têm. E isto trouxe também com ele o aumento da disponibilidade, o aumento do acesso à informação. O acesso à informação hoje é quase que, até certo ponto, bom e universal. As pessoas informam-se de todas as formas, as pessoas têm plataformas de acesso à informação em todos os locais. Isso faz com que existam muitos especialistas em saúde, e existam muitos especialistas na ciência. E então, esses muitos especialistas nas ciências que surgiram, eles perdem uma coisa que é contexto. E as coisas, os fake news estão atrelados ao contexto. Pega uma imagem de um pesquisador, vamos lá dizer, o Dr. Fauci, pesquisador de uma determinada área, vão cortar todo o contexto desta conversa e vão pôr apenas a parte que interessa. E aqueles que têm problemas de falta de pesquisa básica vão ouvir, porque a nossa mente também é boa, aquilo é mais visual e auditiva do que aquilo que nós vamos ler e etc. E se fica isto, é mais difícil, é mais fácil transportar uma desinformação do que uma informação credível. E nós estamos aqui para hoje, usar esses canais para fazer. E alguém, a semana passada, perguntou, mas por que tu estás sempre nas mídias a falar sobre isso? Não custa gravar e deixar essas televisões e rádio e passarem a repetir? Mas eu lembrei de uma conversa que estava a ter com uma ex-professora que disse, não, é preciso, quanto mais vezes nós repetimos a verdade, mais temos chance dessa verdade ficar, porque a mentira já faz, ou a desinformação já faz o caminho muito mais rápido que a verdade. Então, é preciso pôr isto. E o meu apelo que fica é importante se vacinar. É importante vacinar. Pode não ser por si, mas pelas pessoas que estão ao teu redor. Certo. Nós só vamos parar de deixar de ter o vírus a circular quando as pessoas estiverem vacinadas, quando tivermos outras medidas. Tem uma coisa que ninguém questionou até hoje. Ninguém perguntou por que a lavagem das mãos funciona. Ninguém perguntou isso e nunca me perguntam. Mas se eu vos explicar por que funciona, vocês vão desacreditar, vão dizer, mas afinal é tão simples assim. A luz da ciência. A luz da ciência. Então, é muito simples. Nós fixarmos em coisas mais complexas e criarmos informação nessas coisas mais complexas, de que seguirmos aquilo que é o mais simples. O processo da lavagem das mãos funciona para este vírus. Esse vírus tem na sua composição uma camada lipídica, gordura. E esta gordura que nós chamamos na membrana do envelope ou da spike protein, ela é como se tivéssemos água e adicionamos o sabão. E esta água e sabão, introduzimos o olho, quebra todas as partículas. É o que acontece com o vírus. Há dois processos que ocorrem. Primeiro é a ruptura dessa membrana, vamos expor o material genético e o vírus deixa de ser eficiente. E a segunda é a remoção da gordura e da sujidade que temos nas nossas mãos, que permite que não haja aderência do vírus nas nossas mãos. Se eu explico isso, ninguém vai acreditar, ou as pessoas vão dizer, não, é muito lunático para ser verdade, mas é o que funciona. Certo. Mas as pessoas estão a questionar a vacina, que é uma coisa. Então, por que não usas a lavagem da mão, que é mais fácil? Por que não usa o uso da máscara? A prática de distanciamento físico. Se não acreditas nessas outras formas, aplique essas. Porque todas essas formas. E ainda dissemos na ciência que não existe uma medida milagrosa
todas elas são combinações de formas. Assim como o conhecimento científico, não existe um conhecimento científico que saímos do nada e já está. Todo ele é somatório. As coisas que estamos aqui a falar, estava aqui a explicar, poderia explicar usando o princípio da física, dizendo que o sabão tem uma parte hidrofóbica e outra hidrofílica. E aí alguém vai me perguntar, isto é física? E eu vou dizer, não, há um processo de fricção, e é física também. E vou te explicar que forma micela, vai dizer, não, aqui acho que é biologia e química. Então, vou começar a explicar as coisas. E a ciência é somatória. Não, ela não vai e não está isolada. Ela recebe input de todas as formas, assim como a tecnologia que estamos aqui a falar. As vacinas usando nanopartículas ou pequenas são outras áreas da ciência que estão sendo divulgadas e tudo mais. Como é que nós descobrimos que tem uma variante em função da outra? É o sequenciamento genômico, e o sequenciamento genômico é princípio físico, com base na química que é posto na ciência. Então, e os algoritmos que vão ser usados para interpretação matemática. Então, a ciência não é isolada, ela é somatória. Então, aqui o meu apelo fica para o querido internauta. Use a internet, bastante internet, para se informar. Questione sempre, inclusive as coisas que eu disse. Questione sempre. Algumas coisas pode não ter resposta, mas o importante é questionar. Quanto mais vezes questionar, mais vezes vais ter a vontade de consultar e procurar se informar. E aí mais próximo tu ficas próximo à verdade. Quanto mais opiniões escutares e questionar essas opiniões, mais tu vais ter conhecimento daquilo que tu sabes e daquilo que não sabes. Segundo aspecto, nenhuma medida é milagrosa. Todas as medidas são somatórias. Se eu fui vacinado, mas já não estou a usar a máscara, não estamos a fazer nada. Se eu estou a usar a lavagem das mãos, mas não estou a usar corretamente a máscara, não estou a fazer nada. Se eu estou a lavar bem as mãos, a usar corretamente, mas ainda continuo a visitar meus amigos, familiares, já nos abraçar, não estamos a fazer nada. Então aqui é preciso que haja essa vontade permanente de querermos sair imediatamente deste problema. Quanto mais gente fizer a sua parte, eu, tu e todos os outros, mais cedo, mais tarde, nós sairemos deste problema, ou iremos minimizar. Então, lembrando que, por mais que eu exerça a minha função hoje, e o indivíduo que está na China não está a exercer a função dele, tarde ou cedo, o problema que está aqui vai chegar lá e de lá vai chegar aqui. Então, este é meu apelo. É o mesmo problema, nós estamos todos debaixo do mesmo céu, todos debaixo da mesma graça. Então, este é o meu apelo. Muito obrigado, doutor Osvaldo. Muito obrigado por ter mesmo aceito o convite para ter esta conversa, para para partilhar este saber e ajudar-nos a esclarecer essas inquietações que realmente nos preocupa e preocupa a sociedade toda. E nós esperamos renovar um próximo encontro, não é? Para continuarmos a informar e inspirando gerações, que é o que a GM faz junto. E basicamente o programa de saúde tem como este princípio ajudar caro internauta a se consciencializar e de alguma forma possa, assim, sábia e inteligente, possa proteger a si e as demais pessoas. Doutor, quero mesmo agradecer imensamente e renovar votos para um bom trabalho e aqui pedir para que, assim que possível, continue sempre à nossa disposição, porque ainda é uma novela que está em produção, virão mais inquietações e nós gostaríamos de sempre contar consigo. Não tem problema, eu estou à disposição, qualquer coisa é só entrar em contato para conversarmos um pouco mais sobre coronavírus, pandemia e outros assuntos relacionados. Muito obrigado. E assim, caro internauta, eu quero agradecer pela sua companhia. Quero pedir desde já para que possa dar o seu like, possa de alguma forma comentar, partilhar aquilo que foi o seu aprendizado ao longo desse vídeo e aquilo que tem sido as suas experiências face à pandemia. E quanto a mim, eu tenho algo a partilhar com vocês que, olha, essa questão é séria. Eu, na verdade, acabo de ter uma experiência da Covid-19. Isso mudou muito mudou muito a minha estrutura, tanto como
a minha forma de ver esse contexto. E eu acho que não precisamos passar por isso para mudarmos de consciência, não é? Eu não acredito que todos nós tenhamos que passar por uma infecção, por uma crise, por esta doença, para que todos possamos ter uma consciência mais responsável em relação a isso. Eu acho que não é necessário. É preciso aprender das experiências que os outros passam. E eu, em particular, de uma forma muito triste, tive uma experiência terrível, uma experiência que eu jamais irei esquecer. Foram dias de muito medo, né? Foram momentos muito tristes, momento de desespero, porque o que mais realmente dói neste momento é entender, por se tratar de uma pandemia que não se pode juntar a pessoas, as pessoas não podem vir acolhê-lo de forma, não porque elas não podem, mas sim pelo imperativo da própria pandemia. Isso nos coloca cada vez mais isolados e associado à dor dos sinais e sintomas, isso realmente mexe com a nossa estrutura emocional. E é importante que sejamos responsáveis para que todos nós não precisemos passar por essa experiência. E o meu apelo do fundo do coração, eu peço a todos os internautas para que tomem todos os cuidados necessários para fazer aquilo que são as recomendações, a lavagem das mãos, o uso das máscaras, o distanciamento social. É com muita tristeza que nós vemos pessoas sendo necessários serem escoltadas com a polícia para poderem se manter em suas casas. É muito triste. Eu penso que temos que ser cada vez mais responsáveis. Eu acredito no povo moçambicano. O povo moçambicano é um povo resiliente. E é importante, neste momento, demonstrar essa resiliência, demonstrar essa inteligência, essa postura de ser de cidadania, e que todos nós possamos cooperar para que possamos, de alguma forma, passar por essa situação, por essa crise mundial, o mais rápido possível. E, atrelado a isso, o meu convite: vá vacinar. Vá vacinar. Eu acho que todos nós corremos o risco, vacinando como não vacinando, mas de alguma forma vá vacinar. É importante isso. É preciso lembrar as pessoas que, olha, não precisamos ter esse receio pela medicina. Não é justo com ela, porque ela já muito fez pela sociedade e ela está fazendo muito pela sociedade. É esta medicina que tem aumentado de alguma forma a nossa esperança de vida. Então, por que não darmos um voto de confiança aos especialistas que estão entregando a sua vida para poder produzir vacinas para nos protegerem? Então, meu apelo é esse, e a todos, meu muito obrigado pelo carinho, pela companhia, por tudo que vocês têm feito e pela lealdade ao programa Mais Saúde. E nós nos expressamos com promessa de estarmos no próximo, ou seja, no próximo programa Mais Saúde. E até lá, fiquem bem e cuidem-se. Proteja a si e aos seus familiares e as pessoas que tu amas. Boa noite e até mais.